Uma boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nesse momento, um bom dia, uma boa tarde àqueles que vão nos assistir posteriormente. Está entrando no ar mais uma edição da nossa série de diálogos da advocacia e da magistratura, iniciativa conjunta da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná, da Associação dos Advogados do Trabalho do Paraná. E hoje nós temos não só uma composição feminina, mas para tratar de um tema que não é de interesse apenas feminino, mas sim de toda a sociedade, que é o trabalho da mulher durante a pandemia, no pós-pandemia, o que nós aprendemos, o que nós erramos, o que nós podemos projetar para o futuro a respeito desse tema importantíssimo e que afeta a toda a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E antes de passar a palavra para as nossas convidadas de hoje, eu começo passando a palavra para a doutora Roberta Santiago, que participa junto conosco hoje representando a Associação dos Advogados. Mais uma vez, a Matra agradece a parceria com a associação. Doutora Roberta, seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, doutor Dona Barba, boa tarde. Doutora Vanessa, boa tarde. Doutora Luciana, fico muito contente em estar aqui representando a associação nessa live com três profissionais em que admiro muito, né? A doutora Vanessa, no início da minha carreira, ela me acompanhou, o meu crescimento e eu dela, ela ainda advogava no início da minha carreira, não diferente com a doutora Luciana, que trabalhou comigo enquanto ainda estudante de Direito, e o doutor Balabarba, que é um juiz que eu considero visionário, que nos traz grandes reflexões aí a respeito do direito do trabalho. O assunto que será abordado hoje tem sido discutido aí muito, né? Porém, eu acredito que tem muitas interpretações equivocadas a respeito dele, mas isso eu vou deixar para que as meninas conversem a respeito. Um bom debate, meninas, e a associação agradece aí a parceria com a EMATRA. Muito obrigado, doutora Roberta. Todos os nossos. Nenhum tema que a gente aborda nas nossas lives, seja no primeiro semestre, quando a gente começou isso, seja no segundo, agora com a Associação dos Advogados, tem sido fácil, né? E esse aqui, obviamente, está longe de ser um deles. Como a doutora Roberta já falou, nós estamos muito bem acompanhados para esse evento de hoje. Doutora Vanessa Caran, juíza do trabalho, quarta vara do trabalho de Curitiba, mestre em Direito, integrante do Ana Matra Mulheres, doutora Luciana, advogada, especialista em Direito, secretária da Caixa da Assistência dos Advogados do Paraná, duas estudiosas do tema, duas estudiosas da questão das relações de gênero e dos seus efeitos no direito do trabalho, e por isso mesmo já vou cessar essa minha participação inicial aqui, passar a palavra para as nossas participantes. Eu vou olhar aqui. A doutora Vanessa saiu rapidamente da conexão e aí já mudou toda a ordem do meu relógio aqui, assim. Então, antes era a doutora Luciana, que pela ordem horária aqui ia começar, mas agora é a doutora Vanessa, então, só por causa disso, vai ter o direito de abrir a palavra, é a obrigação, o dever de abrir a palavra. Doutora Vanessa, mulheres o mercado de trabalho das mulheres é um tema sempre muito delicado, é um tema que nós ainda estamos avançando no mundo inteiro, não há dúvida nenhuma disso, há um longo caminho a percorrer. Pandemia com diversos efeitos. Quais são as considerações iniciais? Antes da gente entrar na problemática do tema, como é que você enxerga, como é que a doutora enxerga a questão do mercado de trabalho da mulher nesse período de crise mundial, né? Porque não afetou só o Brasil, é mundial. Bom, inicialmente, desculpa aí minha rápida fugida, eu bati numa tecla, eu não sei o que aconteceu. Enfim, né? Então agora estou pagando o preço de falar primeiro. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar participando novamente dessa live, desse conjunto de lives organizadas pela Amatra, pela Ematra. É com muito carinho que eu recebo o convite sempre, e nessa especialmente estar ao lado da doutora Luciana, doutora Roberta, que há bastante tempo já dividimos aí as salas de audiência. Então é um prazer muito grande estar aqui para discutir uma temática que para mim é muito importante por todo o contexto que ela envolve e por toda a representatividade do que discutir questões de gênero implica, né? Em pleno século XXI. Pleno século XXI, desculpa. A questão da pandemia, na verdade, do coronavírus, eu acho que ela trouxe à tona algumas questões que, na verdade, não são recentes, né? São questões que já vinham acontecendo, são questões de décadas de análise, de discussões e percepção, mas que não estavam tão visíveis antes do coronavírus. Então, eu acho que a gente tinha um telhado de vidro aí que
que existia nessas questões do trabalho da mulher, de ocupação de espaços, de diferença salarial, de ascensão em cargos de gestão, da ocupação da mulher de forma muito mais expressiva nessas atividades de cuidado, nas atividades domésticas, na opção da mulher, enfim, na ascensão ou não da carreira. Então, são questões que não são novas, mas talvez ou eram um pouco debatidas ou eram um pouco visíveis. Então, eu acho que o corona trouxe à tona essa discussão justamente pelo fato do vírus demandar essas pessoas, né, que fazem esse trabalho, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, o trabalho de frente nos hospitais, que a gente sabe que maciçamente é feito por mulheres, que são enfermeiras, auxiliares de enfermagem. Então, assim, só a título de introdução mesmo, eu nem vou entrar nos temas em específico, eu vou deixar para o nosso debate posterior. Essa temática, ainda que pareça muito debatida, ela tem vários nuances aí que merecem ser tratados, que merecem ser aprofundados e que talvez esse telhado de vidro, ainda que duro, precise ser quebrado, né? Então, essa é a minha introdução inicial e que eu acho que a partir disso, a partir desses vários exemplos aí bem pontuais e bem e não exaustivos que eu mencionei, a gente terá um pano de fundo bem grande para várias discussões. Com certeza. Obrigado, doutora Vanessa. Doutora Luciana, a doutora Vanessa já começou essa introdução aí, indicando essa diferença de impacto. Eu lembro quando a gente começou a conversar a respeito do tema, a doutora até compartilhou aquele meme lá em que mostrava lá o home office e o mulher office, né? A doutora entende, realmente, antes da gente também entrar nos temas específicos, que há claramente um impacto diferente nessas situações de crise também nos gêneros, nas condições de trabalho entre homens e mulheres? Sim, com certeza. Então, primeiro eu vou dar o meu boa noite, boa tarde, bom dia. Adorei o seu boa noite, boa tarde, bom dia. Então, vou copiá-lo e também, né, fazer uso desses meus cumprimentos. Achei super criativo. Agradecer mais uma vez à EMATRA pelo convite, à associação. Fiquei super feliz quando o senhor me ligou, disse que o doutor Alberto tinha sugerido meu nome para falar desse tema. E realmente é um tema que eu gosto muito. Me pegou pelo caminho, assim, me pegou pelo coração. Eu comecei a ter contato com o tema da questão da mulher, da equidade de gênero, em 2007, quando eu integrei um grupo chamado Mulheres Executivas. Eu faço parte desse grupo até hoje, e entrei assim muito com a ideia de conhecer pessoas, enfim, e de repente essa temática me fisgou pelo coração quando eu me dei conta de tantas coisas, de tanto comportamento, de tanta realidade, de tanto impacto, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, tive a honra aí de presidir a Comissão da Mulher Advogada lá na OAB, e se você me deixar, Roberto, a gente passa um bom tempo falando sobre isso. Realmente, a temática ela é bem grande. E como a Roberta também comentou no começo, na verdade, tem muito estigma também sobre esse bate-papo, né? Como se fosse, é um assunto mimimi, ou não, está muito batido. Na verdade, não. Na verdade, é uma realidade que a gente se depara assim todos os dias, é uma realidade que impacta diretamente a família e a vida de todo mundo é filho, todo mundo, pelo menos é filho. Então, tem uma mulher na sua vida, né? Nas suas esposas, suas filhas. E se a gente quer um mundo melhor para amanhã, se a gente quer transformar a sociedade, a pauta de gênero ela tem que estar nessa discussão. E quando a gente se depara com situações como essa da pandemia, que veio escancarar ainda mais várias problemáticas em relação ao tema da mulher, eu acho fundamental essa nossa conversa, né? Eu adorei mesmo o tema que foi proposto por vocês, então, muito obrigada por essa oportunidade. E eu sempre brinco que não adianta pregar para convertido, né? Não adianta a gente falar só entre mulheres. É muito importante que a gente fale com os homens. Então, até porque somos todos, né, responsáveis por essa construção do amanhã. Então, com essa introdução, assim, que eu queria deixar uma mensagem inicial.
Quanto mulher office, o mulher office que você me perguntou, realmente a questão da pandemia ela escancarou mesmo muitas problemáticas e muitas situações do universo feminino. Muitas das mulheres acabaram ficando em casa e a ponderação só que eu queria fazer é que o home office que a gente vive hoje pela pandemia não é o home office que seria o ideal de você trabalhar em casa, né? Mas todos nós fomos obrigados a ficar dentro de casa de uma hora para outra. E, de repente, surgiu, você teve que ter o papel de a dona de casa, que já tinha também, mas, enfim, a dona de casa, a professora, a profissional, e fazer tudo sempre com a maior perfeição. Então, realmente escancarou muito mais essa problemática, e eu acho que aquele memezinho infelizmente, a pura verdade. As próprias mulheres que acabam se colocando num papel de que não, essa responsabilidade é minha, então se alguém tiver que abdicar alguma coisa aqui em casa, eu que tenho que abdicar, ou imposto pela própria sociedade, às vezes pelos próprios empregadores. Vou deixar para a gente conversar um pouquinho mais aí durante a noite sobre isso, mas só para dar uma pincelada. E já podemos abrir isso daqui, com essa questão mesmo. Doutora Vanessa, a gente estava até conversando aqui em off a questão até das audiências sendo realizadas agora. Nós estamos em pleno, hoje é 7 de outubro, estamos em pleno retorno gradual das atividades presenciais, mas as audiências remotas, elas continuarão presentes, seja agora e acredito eu no futuro. Mas o home office é talvez a marca registrada dessa pandemia, ou pelo menos na nossa área de atuação, né, no nosso campo de atuação jurídico, ele foi a marca registrada. E a doutora Luciana traz essa questão que é do acúmulo de funções domésticas. Como que a doutora enxerga essa questão aqui? O home office também afeta diferente? Quer dizer, ainda temos um reflexo dessas diferenças de atribuições domésticas entre homens e mulheres, que até o home office de homens e mulheres é diferente? Eu acho que a primeira questão que a gente tem que pontuar é que a pandemia ela não afeta todo mundo da mesma forma. Ela não afeta homens e mulheres da mesma forma. Ela não afeta as pessoas de uma situação econômica privilegiada da mesma forma que as pessoas com uma situação econômica não privilegiada ou pessoas, né, que dependem efetivamente do seu serviço do dia a dia para conseguir o mínimo de sobreviver. Então, assim, aquele discurso de que o coronavírus colocou todo mundo na mesma situação, não colocou. Isso ficou muito evidente na questão do mercado de trabalho e trazendo aqui para a nossa temática na questão de gênero. Quando foi determinado o isolamento social e todo mundo colocado dentro daquelas atividades que eram viáveis em home office, a gente foi acompanhado com isso, com as atividades de homeschooling, né? E além do homeschooling, do home care, né? Para aqueles que precisavam de um cuidado e que tinham uma rede de apoio que deixou de existir. Seja porque tinha uma rede de apoio familiar, seja porque tinha uma rede de apoio de profissionais que faziam essa atividade e que, num período grande aí, em relação ao homeschooling, ainda permanece, essa rede deixou de existir. Então, alguém tinha que assumir essas atividades. Como eu conectei no início aqui da minha fala, essa questão do cuidado, ela meio que automaticamente, até num viés inconsciente, como a doutora Luciana, a gente vinha conversado, ela é transferida para a mulher ou não transferida, assumida, né, pela mulher. Muitas vezes isso nem é colocado, ela já é assumida. Obviamente que as mulheres, dentro desse home office, tiveram ou uma perda na sua produção, ou, inclusive, tiveram que deixar de trabalhar. Então, assim, as profissionais autônomas que tiveram que fazer escolhas acabaram tendo um impacto maior. As profissionais que dependiam de uma produção em razão do seu trabalho em casa tiveram uma produção menor. Há pesquisas divulgadas, inclusive num artigo publicado pela professora Melina Fachin, em que, inclusive, na atividade acadêmica, foi, assim, gritante o desnível de produção
entre homens e mulheres. Inclusive, naquela reportagem simbólica, né, da Folha de São Paulo, que foi objeto de grandes discussões, em que se colocou, se entrevistou 3 homens que estavam enaltecendo o home office, dizendo, não, eu tenho mais tempo, eu consigo otimizar muito mais o meu trabalho, eu consigo achar mais tempo para leitura, lazer e tudo mais. E as mulheres não vislumbraram todas essas consequências do home office. Pelo contrário, as mulheres começaram a ficar muito mais sobrecarregadas, porque o seu tempo de trabalho, que talvez era um tempo em que elas, inclusive, conseguiam ter um descanso dessa atividade doméstica, deixou de existir. Então, a atividade, né, o seu ambiente doméstico passou a ser o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de produção, o seu ambiente de cuidado e o seu ambiente de resolução de todas as situações. Então, assim, eu acho que o home office, de fato, ele não atingiu da mesma proporção. Todas as pesquisas indicam que, de fato, as mulheres que permanecem em home office, se não tem uma produção menor, se elas mantêm essa produção, é a base de um sacrifício muito maior, porque as pesquisas também indicam que o tempo de hora dedicado das mulheres às tarefas domésticas é bem maior ainda que dos homens, né? Então, essa divisão do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado, não é igual e nem próximo, né? Então, eu vejo dessa forma, que não dá para igualar, que não dá para a gente colocar no mesmo patamar ou enaltecer do que o home office, de fato, ele trouxe apenas vantagens, né? Ele tem que ser combinado com todos esses outros elementos e que eu poderia aí passar várias horas a gente debatendo quais são essas implicações. Então, assim, em relação à tua pergunta, que até, na verdade, agora já esqueci especificamente qual que era, mas eu acho que eu já respondi. Eu acho que é isso. Eu acho que o home office ele realmente não atingiu homens e mulheres na mesma proporção, e ainda tem a questão da interseccionalidade, se a gente envolver questões de raça e tudo mais, né, que não dá para a gente esquecer, mas que pode ser um outro ponto aí a ser perguntado. Mas a observação que a doutora Vanessa faz ali, a doutora Luciana, que eu achei, eu confesso que eu não... Agora surgiu a questão, e aí essas coisas que surgem na live, assim, que o pessoal... A doutora Vanessa estava brigando comigo, que surge na hora ali, assim, eu ponho todo mundo enrascado. Mas estava me surgindo aqui, eu achei interessante. Produtividade. Porque o trabalho em home office, ele em grande parte é um trabalho invisível, por mais que você tenha câmeras e tudo mais, a própria lei, é institucional, né? A própria lei considera que é trabalho sem controle de jornada, né? Enfim, isso a gente sabe que pode ser discutido, mas institucionalmente é a forma como está posta. E rigorosamente falando, como todo trabalho, ele é mensurável, né? Você pode verificar qual foi a produtividade, qual foi a entrega dele. E aí, nós podemos ter essa situação realmente de você pegar, por exemplo, trabalhadores, homem e mulher, trabalhando no home office, executando a mesma função, as mesmas atividades, e eis que, de repente, mas a produtividade da mulher está muito baixa, ela está aqui produzindo menos, e aí você vai tentar investigar isso, e aí você descobre, não, mas o trabalhador, o homem, também tem filhos, assim como a mulher, eles também são casados, eles têm uma situação social, em tese, teórica, igual, mas a produtividade da mulher caiu. E o que, obviamente, é necessário dizer, coloca em risco o próprio posto de trabalho. Isso quando não for dependente, a renda não for variável de acordo com a produção. Acontece esse impacto, realmente, de afetar a produtividade? Esse exemplo da Folha de São Paulo, ele é ilustrativo disso? Com certeza, Roberto. Enquanto a Vanessa estava falando, assim, me veio muito na cabeça. Para eu responder a tua pergunta, eu vou voltar um pouquinho atrás. Antes da pandemia, a gente discutia muito que as ferramentas de compensação de jornada e de home office, elas são fundamentais, elas, né, se mostravam fundamentais, se mostravam muito desejáveis para as mulheres quando a gente falava, por exemplo, inclusive em ascensão de carreira, principalmente quando a gente analisa a questão de assunção de postos de gerência, de mando de gestão, enfim. Então, a questão do home office e a possibilidade de compensação de jornada sempre foi uma ferramenta muito importante que a gente debatia isso antes da pandemia. Com a vinda da pandemia, muito se questionou, inclusive, sobre a própria viabilidade do home office. Já era algo que a gente tinha defensores do home office, defensores, né, do não home office, de você
perder a produtividade, de você estacionar na carreira porque as pessoas não vão ver a tua produção. E a gente já debatia como que seria esse mundo de home office, né? Quando a gente linkava, por exemplo, a questão de sustentabilidade, de você ter dentro do que foi a reportagem mais tempo, mais qualidade de vida, você ter menos combustível que você, né, consome, enfim. Então, o home office, aparentemente, a gente estava ganhando corpo nessa temática. E, de repente, veio a pandemia. E por isso que eu comentei que eu, particularmente, eu sempre fui uma defensora do home office. Por quê? Porque eu acho, mas o home office, tem pessoas que querem o home office, tem pessoas que têm perfil para trabalhar em home office. Só que o home office, ele é diferente dessa situação que a pandemia gerou. Porque a pandemia fez com que todos esses cenários de home care, de homeschooling, tudo coincidisse junto com o home office. Então, é um pouco, na minha visão, né, é um pouco complicado a gente analisar e julgar o home office, propriamente dito, por essa situação da pandemia. Por que eu também comento isso? Esses tempos atrás eu participei de uma live, enfim, eu estava assistindo, na verdade, uma live onde estavam se discutindo os benefícios que poderiam ser retirados, enfim, negociados, quando essa questão da pandemia acabar e a gente voltar ao normal, que a gente acredita que muitas das práticas vão ser incorporadas, né? Talvez muitas audiências digitais vão continuar acontecendo, telepresenciais, como o home office talvez vai ser implementado em muitas corporações, na verdade já estão sendo, muitas grandes empresas já noticiaram que muita gente não vai voltar, vai continuar nesse regime de trabalho, e daí começou um debate assim, que benefícios que você poderia tirar ou não. Por exemplo, o Vale Transporte, óbvio. E de repente falaram do auxílio creche. Não, o auxílio creche, uma ajuda na escola, não precisa. Se a mulher está em casa, não precisa. Eu quase tive um treco quando eu vi isso. Por quê? Porque o home office, quem trabalha em home office, quem já trabalhava em home office, você está ali para trabalhar você está ali trabalhando em casa. Você não está cuidando do filho, você não está sendo professor. Eu, no começo da pandemia, né, que foi aquela loucura na nossa vida, vocês juízes, nós advogados também, tudo junto, de repente eu trabalhando, mãe, como é que faz isso? Mãe, como é que faz aquilo? Isso não é o trabalhar em home office, né? Então, eu acho que o home office propriamente dito, eu ainda acredito nele como uma importante ferramenta de flexibilização da jornada, e assim como a flexibilização da jornada de trabalho, né? Como uma ferramenta importante para homens e mulheres. Que pais não gostariam de ter mais tempo com o filho, uma licença paternidade de 5 dias, é sacanagem. Que pais não gostariam de participar mais. Hoje a gente tem uma realidade de muitos homens querendo fazer parte de uma realidade diferente. A gente sabe que não é a maioria. Doutora Vanessa, não me acho otimista sempre. Eu sei que essa não é a maioria da situação. Mas é uma problemática que eu coloco, um recorte que eu levanto, sabe? Então, assim, eu acho super importante a gente ainda continuar trabalhando e não desistir das questões e ferramentas de flexibilização de jornada de trabalho quando a gente fala em equidade de gênero. Mas a gente tem que pensar como implementar, pensar como resguardar a ascensão profissional desta mulher, do homem que está trabalhando em home office, pensar na saúde mental dessas pessoas, né? E eu acho que a pandemia potencializou todas essas discussões, né? Então, enfim, eu queria fazer essas ponderações assim para enriquecer um pouco também esses nossos dois paralelos assim, que eu acho que, e eu concordo com os dois, tá? Eu acho que a maioria das pessoas hoje, a maioria das mulheres hoje estão sofrendo muito mais. Foram muito mais atingidas por essa questão do home office do que os homens, sem sombra de dúvida. A gente vê muito mais homens continuando trabalhando do que mulheres que muitas vezes largaram seus empregos, largaram as situações, agora o mercado está voltando e a escola não voltou, faço o quê? Né? Então, o desemprego das mulheres, infelizmente, vai aumentar. Então, se a gente já tinha um problema antes, a gente tem um maior ainda. Doutora Vanessa, a doutora Luciana ela
destacou aí a questão do desemprego, e eu estava vendo alguns dados aqui, no início da pandemia, houve vários indicativos de que o mercado de trabalho da mulher tinha sido mais atingido do que o dos homens, algumas notícias indicando até 25% de perda de postos de trabalho entre mulheres do que homens, e eu estava há pouco também dando uma olhadinha, uma notícia da Bandeirantes, nós não recebemos patrocínio nenhum, tá? Aqui foi propaganda gratuita, mas eu estava vendo no site da Bandeirantes uma notícia sobre o mercado de trabalho, mostrando que desde junho os números de contratações e demissões no sexo masculino estão positivos, significa que está havendo mais contratações do que demissões. O feminino continua negativo, quer dizer, está havendo mais mulheres perdendo posto de trabalho do que sendo contratadas. É porque os setores delas foram mais afetados, setores assim mais ocupados por mulheres foram afetados, ou esses outros componentes entram na jogada, ou até são fatores mais importantes? A gente tem a primeira questão aí em relação a quais mercados foram atingidos, primeiro da informalidade, né? Que a gente tem um número grande de mulheres na informalidade e em atividades que, num primeiro momento, foram... assim, não se priorizou, né? Então, a gente tinha um número grande. As pesquisas indicam que 90% da mão de obra doméstica é de mulheres, então, assim, desses 90%, muito mais que a metade é informal, né? Seja por não haver registro, seja por ser diarista. Então, nisso já teve um impacto muito grande. E de todas aquelas mulheres que atuam nas áreas de serviços, que também ou são autônomos ou atuam na informalidade real, e que as estimativas indicaram que a área de serviço e comércio, que também é ocupado muito por mulheres, teve um impacto significativo em razão da pandemia. Então, se o mercado já está decrescendo em relação à contratação, quais serão as primeiras mulheres que não vão voltar para o mercado de trabalho? Quais são a primeira mão de obra que não vai retornar ao mercado de trabalho? Essas cujas atividades foram mais atingidas. Então, a segunda questão, em si disponibilizando os postos de trabalho. Eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu vou me candidatar. Eu tive uma pessoa que estava conheci uma pessoa que estava contratando no shopping e ela mandou conversando sobre contratação e tudo mais. Ela falou que as mulheres que ela vinha contratar e que assumiam aqueles horários comerciais não estão assumindo, não estão podendo assumir justamente porque, ainda que com a retomada gradual da economia, elas não têm com quem deixar os filhos. Então, assim, é uma somatória de fatores que colaboram para esse número que você falou, Roberto. E somado a isso tudo, eu acho que tem aí ainda um componente ainda que as mulheres estão sofrendo de terem sido mantidas durante esse período aí em relação ao homework, que é acrescentado pela violência doméstica, né? São mulheres aí que, além do abalo financeiro pela perda dos postos de trabalho, tem um abalo psíquico aí que a gente não sabe como é que elas conseguem retornar. Então, assim, eu acho que tem várias questões aí que, somadas, elas dificultam muito mais a reinserção das mulheres no mercado de trabalho. E no momento da demissão, infelizmente, entre demitir um homem que não vai assumir essas atividades e a mulher que talvez tenha que assumir essas atividades em relação a ficar mais tempo com o filho, e aí entra até talvez o lado positivo do homework, né? Para aquelas atividades que talvez as mulheres ainda não tenham uma perda mais significativa do posto de trabalho, justamente por conseguir, ainda que a duras penas, compatibilizar mais esses horários, mas com a retomada gradativa das atividades presenciais, eu entendo que esses números vão ser ainda maiores, porque enquanto tudo não estiver caminhando, né, na mesma velocidade, e eu acho que isso assim não é possível ainda a gente ter uma visão otimista em relação a essa retomada ao novo normal, né, ao normal que a gente tinha.
esses números tendem a aumentar ainda mais. Então, eu acho que, assim, como a doutora Luciana falou, e já aqui finalizando as minhas colocações, eu acho que o homework, sim, tem os seus ganhos, tem suas vantagens, ele não pode ser olhado a partir da experiência que se teve na pandemia, né? Porque ele vai servir a homens e a mulheres, mas em relação às mulheres, eu acho que o olhar tem que ser, elas estão tendo essa opção de trabalhar em home office, ou isso é uma imposição, e nesta imposição, no momento da ascensão e no momento da manutenção dos postos de trabalho, isso vai ser positivo ou não. Então, eu acho que, em relação aos números, realmente, a minha visão, neste cenário, em relação às questões de gênero, não é a mais otimista. Eu acho que a gente ainda vai ter uma surpresa bastante negativa em relação a esses números. Luciana, plenamente. Não, por favor. Doutora Luciana, a doutora Vanessa ela apontou duas questões ali bem objetivas no que diz respeito à questão das áreas, das categorias, das atividades econômicas que são costumeiramente, estatisticamente, mais ocupadas pelas mulheres. Falou também da questão da opção do empregador, no caso de uma decisão, né, entre opções econômicas de um trabalhador homem e uma trabalhadora mulher nessas circunstâncias. Mas nós temos uma outra situação que me parece ainda é epidêmica, que é no sentido do abandono da carreira, ou pelo menos do desprestígio da carreira da mulher com relação ao homem, principalmente até em muitos casos de casais. Não é raro, pelo contrário, é tão corrente que é desnecessário quase provas de que a mulher abdique da carreira em favor do homem. A mulher abdique da carreira para cuidar dos filhos, a mulher abdica, por exemplo, quantos casos nós não conhecemos da mulher engravida, tem filhos, e aí se não tem com quem deixar os filhos, se não tem dinheiro para creche, ela abdica da carreira dela, não é o marido que abdica da carreira para cuidar dos filhos, né? Os casos de homens abdicando da carreira para cuidar dos filhos são tão raros que viram até manchete de jornal, porque é muito incomum. Essa realidade também aconteceu na pandemia por conta das escolas, ela deve se perpetuar assim, e mais importante, como fazer para mudar esse cenário? Pois eu concordo plenamente com tudo isso que a Vanessa ponderou e faço gancho já nesse tema que você me perguntou, porque a situação da pandemia, ela piorou tudo, né? E a dificuldade de retomar, inclusive se a gente discutia que o cenário não estava ideal antes, agora piorou mesmo, né? Então, a retomada dessas mulheres ao mercado de trabalho, ela vai passar de novo por um processo que a gente vai... É um processo econômico, ele é cultural, ele vai ser social, de todas as facetas, né? A mulher, quando a gente fala da questão da gravidez, enfim, da maternidade, que realmente acaba deixando abandonando a própria carreira, isso é muito recorrente. E até um contrassenso, porque tem muitas pesquisas que falam que a mulher, depois que volta de licença maternidade, ela fica bem mais produtiva. Só que muitas mulheres sequer cogitam isso. Então, se alguém tem que abandonar isso, sou eu. Muitos homens também, né, pedem, olha, se a gente está com o filho pequeno, abandono você e eu sigo. Então, essa é uma situação que eu sempre procuro. Toda vez que eu vejo uma mulher grávida, eu falo, não desista da sua carreira, vai dar tudo certo, a gente consegue conciliar a maternidade com a carreira, não desista e tenta incentivar. Essa é uma premissa, enfim, uma ideia que a gente tem que quebrar. Por isso que eu sempre brinco que é tão importante falar desse tema com homens, né? Porque o homem também tem um papel fundamental nesse processo decisório. Eu vou fazer um gancho agora do tema que eu já te contei, já te confessei que eu gosto muito, que é o tema dos vieses inconscientes, mas vou aproveitar essa pergunta para fazer esse gancho, de que realmente no todas as informações que a gente vem absorvendo, enfim, na nossa história, inclusive antes, né, antes mesmo até a formação do nosso cérebro, até pelas questões ancestrais, não vou entrar aqui em neurociência, mas a neurociência ela até explica que o nosso cérebro ele tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, que é o sistema que é o que julga, que é o que reage, né? E o sistema 2 é o que toma a decisão. Então,
muitas das decisões de, eu vou abandonar a minha carreira, eu não vou dar conta disso, ou do homem entender, não, esse papel é da mulher, tem que realmente ficar em casa, se alguém tem que abandonar a carreira, tem que ser você, é todo um fruto de um processo cultural que é movido aqui, pelo inconsciente. Nenhuma discriminação de gênero, e você pontuou isso, doutor Roberto, que eu achei fenomenal, em regra, não vou colocar nenhuma, mas em regra, a discriminação de gênero ela não é uma discriminação deliberada, ela é uma discriminação inconsciente, ela é uma discriminação irracional, que é o que a gente chama do telhado de vidro, né? Que, não, mulher e homem não tem diferença, ocupem os espaços, só que não é bem por aí. A sociedade mostra que as experiências sociais mostram, os dados mostram que não é por aí. E o que justifica isso são os vieses inconscientes. Por quê? Porque a gente está carregado de informações, o nosso cérebro vem carregado de informações que entre eu demitir um homem e uma mulher, eu vou demitir quem? Eu nem penso, a mulher. Entre contratar um homem ou a mulher, eu vou contratar quem? Um homem para determinada posição. E a situação da pandemia vai agravar ainda mais esse cenário, que já era uma realidade, né? Então, eu acho fundamental a gente entender que a gente faz escolhas, tanto homens como mulheres, nós fazemos determinadas escolhas inconscientemente, estimuladas por esse sistema 1, né, do nosso cérebro, que vão totalmente contrário a, inclusive, esse tema que a gente quer, a igualdade entre homens e mulheres. Então, eu acho de extrema importância a gente entender e compreender sobre isso, entender esse processo decisório. Por isso que muitas empresas têm feito ações de política de igualdade de gênero, e a gente abordando, inclusive, esse tema de viés inconsciente, porque é a informação que vai fazer com que a gente tome decisões diferentes. Posso contar um caso, assim, só para dar uma descontraída também, vou contar 2 casos, na verdade. A Maíra, que é uma colega nossa, filha do desembargador Ricardo, a gente estava conversando num grupo de WhatsApp lá da OAB, que ela foi comprar um presentinho para uma vizinha, e daí ela entrou na loja, o que tem por tantos anos? É menina? Olha, panelinha, tem um monte de bonequinha, agora tem um negócio aqui que você, inclusive, tipo como que chama, Roberta, aquele que a gente carrega o bebê aqui, Vanessa Roberta. Canguru? Canguru, aí, ó. A Maíra falou assim, não, obrigada. Ela brincou assim, fiquei tão feliz que eu saí da loja e não comprei isso, porque incutia aquela ideia de que desde pequenininho você vai ter que estar limitado, né? A boneca vai te limitar, o bebê vai limitar, e quando não é verdade, né? Todos nós aqui somos mães, você, pai, que bênção que é um filho na nossa vida. Então, esses vieses inconscientes e essas experiências culturais, elas têm um significado muito importante. Uma outra história engraçada que eu queria contar para vocês, eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e a Beatriz. O Pedro tem hoje 9 anos, 2 anos de diferença. E a Bia, ela ama o Pedro. Eu sempre conto essa história, já contei no tribunal, então me desculpem quem já ouviu isso. Eu sempre conto quando eu falo de viéses inconscientes. Então, a Bia, quando fez 3 anos, eu já estava na presidência da Comissão da Mulher Advogada, e a Bia falou assim, mãe, no nosso aniversário, o Pedro vai dos Avengers lá, ele queria uma roupinha, e eu quero ir de Hulk. Aí eu falei, Bia, vamos de Frozen. Ela falou, não, mãe, eu quero ir de Hulk. E o meu marido chamou atenção, o presidente da Comissão da Mulher Advogada, Hulk. Então, veja, Luciana, como assim? Era presidente da Comissão da Mulher Advogada. E eu não quis deixar minha filha de Hulk. Depois eu deixei, claro, fui feliz da vida comprar a roupa de Hulk para ela e senti o maior orgulho. Eu estou dando um exemplo desse bem bobinho, assim, uma história engraçada, para a gente poder compreender um pouquinho essa situação o impacto que isso dá dessa tomada de decisão. Porque a hora que grande parte das mulheres que saíram do mercado de trabalho, quando elas retornarem ao mercado de trabalho, a gente vai ser pego, infelizmente, por muitos vieses mesmo. Então, é importante essa conscientização de empregados, empregadores, de homens, mulheres, porque se a gente quer um mundo mais equilibrado,
todos nós vamos ter que pensar nisso. Vanessa, falar nessa questão aí de vieses e até de fontes de desigualdade, houve um estudo muito famoso, foi muito discutido, inclusive foi em 2015, se não me engano, 2014 talvez, da Fundação de Economia e Estatística do Governo do Rio Grande do Sul, que constatou que efetivamente as mulheres no Rio Grande do Sul recebiam em média 20% a menos do que os homens. Mas o mesmo estudo destacou que de todas as diferenças analisadas, pegando as situações em que homens e mulheres estavam recebendo de forma diferente, só 7% desses casos não poderiam ser explicados por outros fundamentos. Por exemplo, mais de 2 anos na mesma função, maior produtividade atribuída ao homem, só 7% assim que eles não conseguiram encontrar uma explicação objetiva, então, né, deduz-se que era de alguma forma arbitrária aquela diferença. E alguns outros estudos, eu acho que tem um estudo da ONU que indicou 5% em torno disso. E em ações trabalhistas, eu acho que até o percentual é menor, porque é dificílimo comprovar uma discriminação como essa, né, na prática. Então, a quantidade de casos que nós temos é diminuta em termos gerais. Como é que você enxerga isso, essa questão? É pouco mesmo? São alguns casos pontuais de discriminação deliberada? Os outros casos são frutos realmente dessa abdicação de carreira, dessa talvez falta de oportunidade mesmo? Como é que você enxerga essa questão da diferença? Roberto, eu vou responder a pergunta, mas eu vou me permitir tratar de 3 pontos que eu acho importante para a gente não ficar também sempre justificando na questão da mulher assumir as tarefas domésticas, enfim. Então, assim, eu acho que realmente há a diferença salarial. Por essa dificuldade de prova, essa questão da diferença salarial decorrer de uma questão de gênero, ela sequer é levantada, então ela não vem para o processo. E nos estudos que a gente tem feito de julgamento na perspectiva de gênero, a gente, inclusive, tem colocado, quando se fala em julgamento, na verdade, você envolve toda a cadeia do processo e, então, por isso, essas questões têm que ser trazidas para a gente poder começar a analisar, né? Se realmente acontece a partir na perspectiva de gênero e achar mecanismos que a gente possa viabilizar uma instrução probatória que não torne a prova impossível, né? Mas realmente é muito difícil e os índices que você citou mostram isso. Eu acredito que seja maior do que 7% essas situações em que você não consegue justificar a razão de que por que o salário de um homem é maior do que uma mulher. Então, aí eu respondo a pergunta, mas outras 2 questões que eu gostaria de colocar, uma fazendo gancho no que a doutora Luciana falou, é que essa questão da ocupação das mulheres nos postos de trabalho, que veio à tona na questão da pandemia, ela estava muito cômoda a discussão, porque as mulheres, em termos quantitativos, elas realmente são maiores, se não equivalentes, em vários setores da economia, muito maior do que dos homens. Então, as mulheres, assim, elas entraram no mercado de trabalho. Então, antes a questão era, as mulheres precisam entrar no mercado de trabalho, as mulheres precisam ocupar os bancos das universidades, no direito, as mulheres são significativamente, têm um número significativo superior ao dos homens nos bancos das universidades, mas quando a gente passa para os cargos de chefia, para os cargos de poder, para os cargos de decisão, esse quantitativo não é verificado. Então, o que eu trago essa análise para a questão do Covid? Eu acho que a gente vai ter um retrocesso significativo, porque quando a gente estava vendo uma certa ascensão das mulheres para esses patamares, eu acho que o Covid, trazendo essa demissão maior do número de mulheres, ela exigindo que as mulheres façam os trabalhos de home office, né? Tenham uma produção acadêmica menor, se envolvam em menor escala de tempo na sua atividade de trabalho, na sua atividade de pesquisa, eu acho que esse pequeno ganho que a gente vinha alcançando vai ter um retrocesso. E por outro lado, né, trazendo aí o outro lado da mesma moeda, a gente vai ter um retrocesso em relação a essas atividades e talvez aonde a gente possa vir a ter um incremento dos postos de trabalho vai ser naqueles postos tipicamente já assumidos
por mulheres. Então, quando houver a reinserção dessas mulheres que perderam o emprego por conta da pandemia, por conta de terem assumido suas atividades domésticas, por conta de terem assumido as atividades de cuidado, quando elas ingressarem no mercado, elas vão voltar para essas atividades. E isso é tão evidente, e eu vi assim, trazendo para uma outra questão que eu acho que também tem tudo a ver com o momento, né? Porque a pandemia ela acelerou várias questões da tecnologia, positivamente e outras talvez nem tão positivamente. Eu li um artigo muito interessante que ele falava assim que o maior uso de chatbots, de robôs para fazer algumas atividades, traz a discussão em relação ao machismo. E aí eles falavam que a utilização dos robôs para os atendimentos online, eles utilizavam padrões femininos. Então, a linguagem era da forma da mulher falar, a abordagem era da forma da mulher falar, justamente porque são funções tipicamente ocupadas por mulheres. E que nessa retomada do mercado, eu acredito que vão continuar sendo. Porque as mulheres, nesse tempo, além delas terem ficado mais afastadas dessa produção, desse aperfeiçoamento, elas são os postos de trabalho que vão sobrar, entendeu? Então, assim, claro que isso não talvez não seja geral, talvez em algum ou outro segmento a gente tenha uma surpresa. Eu assim, tento ser otimista na minha visão de mundo, mas eu acho que a gente tem aí diversas ramificações do mesmo problema que estão por vir aí e que, se não houver talvez uma política pública de acolhimento dessas mulheres que se mantêm nessas atividades, uma reestruturação do mercado de trabalho voltado para acolher essas mulheres, talvez a gente tenha um abismo aí que retroceda algumas décadas. Essa questão da identificação dos gêneros com determinadas áreas profissionais, ela é estatisticamente comprovada, não é, Luciana? Eu estava vendo alguns dados aqui norte-americanos. Os norte-americanos têm muito mais dados estatísticos, levantamentos do que o Brasil, infelizmente, né? Isso é uma das dificuldades que nós temos, né? Porque para resolver um problema, nós temos que ser capazes de identificá-lo. Sem dados para identificá-lo, complica. E eu estava vendo aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, 99,5% dos pedreiros são homens. Eu já coloquei, inclusive, no masculino. 99% dos técnicos de manutenção de máquinas pesadas são homens. Os homens dominam outras áreas, carpinteiros, encanadores, mecânicos de aeronaves, isso são áreas masculinas, identificadas com o sexo masculino. Já 97% das fonoaudiólogas são mulheres. 97% das técnicas de higiene dental, mulheres. 97% das professoras de jardim de infância, mulheres. E outras áreas como enfermeiras, cosmetólogas, entre outras áreas aí, áreas tipicamente femininas. Isso é uma coisa assim cultural, é de momento, ela está relacionada realmente a perfil físico, predisposição natural, enfim, tem uma explicação? É possível romper essas barreiras? Sempre haverá necessariamente? Como é que a doutora enxerga essa questão? Eu acho que as duas coisas, doutor Roberto. Eu acho que algumas áreas são ocupadas por mulheres, por você entender, por muita gente entender que a mulher leva jeito para determinadas profissões e homens para outro, mas é uma coisa tão interessante que na construção civil, eu atendo algumas empresas de construção civil, é interessante que normalmente os azulejistas, as melhores são as mulheres. Quando a Vanessa levantou um tema muito importante, a tecnologia. É nítido, enfim, é indiscutível que o nosso futuro é cada vez mais tecnológico. Aonde estão as mulheres no mundo da tecnologia? Então, a gente tem trabalhado muito, né, e tem discutido muito a questão da ocupação das mulheres no mercado de trabalho, só que quem está saindo dos bancos das faculdades nas áreas de tecnologia, a maioria são homens. E é uma temática que a gente conversa muito, né? Tem um grupo de mulheres que elas discutem justamente isso, as mulheres na tecnologia. A gente tem caminhando dentro de
um cenário, enfim, como a Vanessa colocou, todas as conquistas daqui para frente pode ter um abismo muito maior. E a tecnologia é um ramo, né, que a gente se preocupa muito. Eu, particularmente, eu acho o máximo e eu quero que as futuras gerações não tenham tanto a geração dos nossos filhos, né, essa divisão do que são coisas de menino, que são coisas de menino. Eu acredito que grande parte dessa compreensão de profissões de homens e mulheres, eu acredito que é uma questão que tem uma influência muito maior cultural, tá? Essa é a minha posição. E eu acredito que a gente pode mudar essa história, né? Eu acredito que as próximas gerações, isso não vai ser tão evidente, eu espero. Eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte para isso, né? Mas é uma reflexão de que a gente tem que pensar. A questão da mulher na tecnologia é a mesma coisa. Você olha lá, faculdades de engenharia, a maioria das pessoas são homens. As faculdades de ciência da computação, a maioria das pessoas são homens. E a tecnologia é o mercado do futuro. Cadê as mulheres na tecnologia? Então, quanto mais a gente incentivar mulheres na tecnologia, é melhor, né? Até porque o mundo diverso, o mundo com diversidade, ele é muito melhor. Tem pesquisas, né? Eu sei que a gente discutiu muito dessa questão dessas pesquisas, a Catalyst, que também fala a referência nas pesquisas norte-americanas, eles publicaram dados que foi muito comentado, de que as empresas geridas por homens e mulheres, as empresas que possuem na tomada de decisão nos seus conselhos, elas são economicamente mais rentáveis, elas são economicamente mais lucrativas. Porque a mulher está lá? Não é só por isso. É porque tem a diversidade, tem a tomada de decisão de homens e mulheres. Então, eu sempre brinco que se eu não conseguir convencer as pessoas a falar do tema de equidade de gênero, sensibilizando pela questão da igualdade entre homens e mulheres, pelo menos pelo aspecto financeiro, eu consigo uma atenção sobre isso, sabe? E é um tema que a gente precisa se conscientizar. Bom, como nós estamos indo já para a reta final, então eu vou me dar aqui o direito de incendiar um pouquinho a discussão com alguns temas aí para ferver um pouquinho, só no finalzinho, para a doutora Vanessa não brigar muito comigo depois, mas vai ser ela que vai iniciar. Então vamos começar com um tema bem light aqui, assim, da nossa reta final. Doutora Vanessa, Magazine Luiza me abre um programa de trainees exclusivamente voltado para pessoas negras. Não é esse o nosso tema de hoje. Mas a minha dúvida no caso das mulheres, no caso de uma situação de desigualdade constatada, estatisticamente levantada, com diferenças de salário, de remuneração, de ocupação de cargos, esse tipo de ação afirmativa, não vou nem entrar na discussão se é constitucional ou não, mas esse tipo de ação afirmativa, nos seus levantamentos, no seu estudo, ele tem sido eficaz? Ele tem sido produtivo? Ele pode ser produtivo ou pode ser contraproducente? Como é que você tem analisado essa questão da ação afirmativa, especificamente na questão de gênero? As ações afirmativas, elas historicamente são utilizadas justamente para você consertar desigualdades históricas, né? Então, você tem desigualdades na sociedade em que a própria sociedade não deu conta de inserir na sua atividade econômica, enfim, nas universidades, nas escolas, esses grupos historicamente discriminados, e por isso são necessários, né? Assim, eu acho que as ações afirmativas, os dados demonstram que elas têm uma repercussão importantíssima e que elas cumprem o seu papel de inserção. Então, fazendo um paralelo com essa questão da ação afirmativa que foi utilizada no processo de trainee do Magazine Luiza, infelizmente, as notícias, elas às vezes ficam muito soltas, né? E elas não são analisadas, e a própria ação afirmativa, muitas vezes, não é analisada no contexto em que ela se insere. Então, se você tem um mercado no qual, vamos pegar o exemplo que a doutora Luciana deu, o mercado da tecnologia. Se você tem um mercado de tecnologia predominantemente ocupado por homens, se você começa a perceber
que as mulheres, mesmo ocupando os bancos da universidade, não conseguem ser inseridas nesses mercados, porque há um padrão de contratação masculina para fazer esse tipo de atividade, eu entendo que ela se justifica. Se os dados estatísticos mostram que existem mulheres aptas, tais quais homens, para uma mesma atividade, e a simples inserção, a simples ingresso nos bancos das universidades, a opção por cursar aquele determinado, por pós-graduação, ela não é suficiente para garantir que essas mulheres tenham a mesma inserção que os homens para aquela determinada atividade ou para aquela função, então talvez seja necessário intervir para que, através de uma ação afirmativa, você consiga obter esses números e, uma vez obtidos esses números, a ação afirmativa deixa de existir. A ação afirmativa ela é um projeto. Por isso que ela, assim, falar da ação afirmativa sem um contexto é muito complicado, porque ela tem que estar inserida num contexto, tem que estar inserida numa dada realidade social e ela é por um tempo. Ela tem que ser acompanhada dos resultados e, uma vez alcançada aquela inserção, às vezes ela tem que durar mais do que o programado, porque aquela inserção esperada não foi obtida. Inclusive, nesse exemplo que você deu, eu acho importante mencionar que na entrevista dada pela proprietária da rede de loja, no qual houve toda a discussão, ela falou que o incômodo foi porque, na verdade, não era um simples processo de trainee destinado aos negros, era um processo de trainee destinado aos negros para a ocupação de determinadas atividades, determinadas funções que, historicamente, eles não ocupam, que eles ficam naqueles processos de seleção, que às vezes não são processos que nem precisariam desse processo de seleção mais específico de trainee, que é um processo muito mais difícil, para cargos mais elevados, e que, historicamente, os negros não ocupam esses cargos mais elevados, e, por isso, a iniciativa da referida rede de loja de propor essa medida. Então, assim, a ação afirmativa dissociada de um contexto, ela não vai funcionar, ela tem que funcionar vinculada a um contexto que justifique a sua inserção, né? E ela estando neste contexto, eu acho que é uma medida extremamente válida, historicamente válida, e como você falou, quem iniciou com ações afirmativas foram justamente os Estados Unidos, que estatisticamente comprovou que as ações afirmativas inicialmente propostas para a inserção de negros no mercado de trabalho resultou em dados positivos nas atividades em que essas ações foram efetivadas. Então, assim, eu acho que dentro desse contexto do que é a ação afirmativa e do que ela se propõe, eu acho que ela caberia, inclusive, nas questões de gênero, para as situações em que ela se justifica. Obrigado, Vanessa. Doutora Luciana, geralmente quando a gente lê romances, livros de aventura, ação, enfim, drama, às vezes tem aquele famoso plot twist, né? A surpresa no enredo, assim, que te surpreende. É difícil a gente ver isso em pesquisas. Tempos atrás eu estava lendo uma pesquisa feita por uma economista, para o FMI, falando sobre a relação entre desemprego e licença gestante. E ela estava apontando que as mulheres retornando de licença gestante possuem uma probabilidade maior de serem dispensadas do que mulheres em outras circunstâncias quaisquer. E era muito interessante o estudo, assim, um levantamento estatístico muito bacana, com vários números, vários indicadores apontando a evolução, né, e a probabilidade de dispensa em 1 mês, 2 meses, 3 meses depois do retorno. Ele é muito interessante o estudo. Infelizmente eu não tenho o link aqui para passar agora. Mas chega no final, e realmente é raro, mas realmente surge um plot twist, porque basicamente a conclusão dela, aqui exagerando um pouco, foi a de que a licença maternidade tem que ser extinta. Tá? Ela diz, não, licença maternidade tem que ser extinta. Tá bom, a licença maternidade está sendo contraproducente, ela está prejudicando o mercado de trabalho, ela está levando as mulheres a ou não serem contratadas ou a serem demitidas logo depois que termina seu usufruto. Então, nós temos que acabar com esse direito. Basicamente, sim, com uma boa dose de exagero aqui da minha parte, mas basicamente a conclusão é essa. Esses direitos específicos, que são voltados especificamente para
para as mulheres, até por questões biológicas, uma amamentação, por exemplo, né, períodos, intervalos de amamentação. Eles realmente eles são contraproducentes, tem sido evidenciado isso. A gente vê iniciativas de alguns países, por exemplo, de meio que fazer um banco de horas de licença, porque a mulher pode tirar daí um período, o homem pode tirar outro, e eles dividem entre o casal o período da licença maternidade. Tem algum mecanismo mais eficaz disso, ou a doutora acha que não, do jeito que está funcionando bem? Não, Deus o livre. Do jeito que está, não está funcionando bem. Não tem como a gente comparar, né, a questão de uma criança, enfim, a hora que o bebê nasce, ele precisa da mãe, né? O pai, infelizmente ou felizmente, não pode amamentar, é a mãe. Então, a licença maternidade, ela é essencial. Não é uma questão do benefício da mulher, é que a gente está cuidando da vida, né? A vida daquela criancinha que acabou de vir ao mundo. Então, assim, Deus o livre. Eu acho que a licença maternidade, na verdade, ela deve, na minha opinião, a gente valorizar a licença maternidade, dar mais tempo de licença maternidade, ações como, dentro do possível, flexibilização de jornada de trabalho, né, e outras ferramentas que a gente já discutiu hoje aqui no pós-licença maternidade seriam muito importantes, mas sabe como que a gente termina ou pelo menos a gente minimiza muito essa prática e essa decisão, essa realidade que a gente vê de que realmente a mulher, quando volta da licença maternidade, ela é desligada, a gente aumentando a licença paternidade. Então, na Suécia, por exemplo, né, e que é um país modelo na questão de equidade de gênero, os homens e mulheres têm licença maternidade, têm a licença, né, familiar, praticamente igual, é quase 2 anos. Eu fui uma vez num evento que falava dessa questão de gênero, né, da mulher no mercado de trabalho, e é bem interessante isso. Se eu achar o link, eu vou compartilhar aqui nos nossos comentários, onde tiraram várias fotos, assim, de homens, né, suecos, enfim, cuidando dos seus filhos, e perguntavam para eles assim, como é que você se sente? O cara falou assim, como assim? A mesma coisa, como é que você se sente respirando agora? É uma coisa muito comum. Então, naquela sociedade, naquela cultura, né, a licença, o ser pai, ser mãe, tem uma carga e tem uma importância igual para as duas partes, né? Assim a gente consegue, no meu entender, diminuir muito esse gap social, esse gap estrutural nas relações de trabalho, nas relações de sociedade, na relação de representatividade, sabe? Então, eu acho que a gente conserta um cenário desse, não é extinguindo a licença maternidade, muito pelo contrário, é ampliando muito a licença paternidade. Eu sou uma defensora assídua de aumentar a licença paternidade. Né? Que pai não gostaria, você é pai de 2 meninas, que pai não gostaria de ter mais tempo com seus filhos? Então, eu acho que o caminho de a gente consertar é algo nesse sentido. Acho que é assim que a gente valoriza o papel do homem e da mulher na sociedade, na família, no trabalho. É realmente tratando-os de forma igual, respeitando as suas desigualdades, né? Nossa máxima de direito. Muito obrigado. Bom, nós já estamos, para variar um pouco, já ultrapassando o nosso horário aqui, já estamos em 1h02 da nossa previsão de 1 hora. Antes de eu passar a palavra aqui para a doutora Roberta para as considerações finais, eu gostaria de antes permitir aí para as nossas debatedoras para darem aí suas considerações finais para os nossos ouvintes, e principalmente até para auxiliá-las, ou não é para auxiliá-las, é para complicar para caramba o trabalho de vocês, mas para complicar bastante as considerações finais de vocês, eu gostaria que nessas considerações finais vocês pudessem pelo menos abordar qual a contribuição que juridicamente, normativamente, judicialmente, pode ser dada para resolver problemas que são eminentemente, me parece, culturais, né? Então, como que institucionalmente a gente pode colaborar ou tentar auxiliar para resolver essas questões? E começando para responder essa coisa bem simples, Vanessa, a palavra é sua. Nossa, uma coisa bem simples, assim, para finalizar em 30 segundos. Isso, tem esse detalhe, 60 segundos, eu me esqueci de avisar. Uma nota, né? Mas assim, uma nota. Roberto, eu acho assim, uma resposta legislativa, normativa, a gente não tem. Eu acho que é uma questão, além de cultural, vinculada a políticas públicas, vinculada ao respeito da mulher no mercado de trabalho, porque quando a gente fala de questões de gênero, de igualdade, o
que o que as pessoas precisam entender é que a mulher ela não quer ocupar o espaço que é o do homem. A mulher ela quer ter o mesmo espaço, ela quer ter as mesmas oportunidades. Então, assim, a gente não precisa de nenhuma resposta normativa, legislativa, além do arcabouço que a gente já tem. A gente já tem muito, a gente tem internamente, a gente tem internacionalmente, a gente tem um arcabouço muito grande, que preza pelo trabalho igual, pelo trabalho de igual valor. Isso é princípio básico da nossa Constituição. Então, assim, mais legislação sobre isso, eu acho, inclusive, desnecessário. A gente cumprindo o que a gente tem, respeitando e tendo esse olhar de que o trabalho da mulher ela tem o mesmo valor e ela tem que ser tratada no mesmo nível, com as mesmas oportunidades, só isso, que não é pouco, já seria suficiente para a gente, pelo menos, iniciar uma inserção e uma inclusão mais igualitária das mulheres no mercado de trabalho, não só nos postos de trabalho, mas na ascensão profissional, nos cargos decisórios. A gente vê nas decisões políticas as mulheres, e isso reflete nas nossas ocupações, né? A gente é minoria da minoria. Então, eu acho que assim, a gente observando os princípios que a gente tem, as regras que a gente tem, e talvez mudando alguns paradigmas sobre os quais a gente está acostumado a atuar, isso aí já seria um grande passo para alterar essa realidade que a gente, em pleno século XXI, ainda tem que discutir e repetir, né? Infelizmente, parece até paradigmático que a gente discuta a Revolução 4.0 e a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, eram essas as colocações finais que eu tinha dentro desse teu super assunto. E eu acho que a gente já faz a despedida, né? E agradecer, então, de novo esse espaço da Matra, da Ematra, não só por proporcionar o nosso debate aqui, mas por inserir na sua agenda essa temática de gênero, que eu acho que é fundamental que a gente tenha nas associações, nas instituições, enfim, nos espaços que a gente puder discutir, pensar e debater. Então, obrigada e boa noite. Eu que agradeço a tua disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Doutora Vanessa, doutora Luciana também, suas considerações com base nessa premissa bem tranquila de responder. Dá até um medinho, né, Vanessa, quando ele fala assim que ia lançar um desafio. Eu, concordo 100% com o que a Vanessa comentou. Vou começar de trás para frente aí, realmente ter colocado esse tema na pauta de vocês, na pauta dessas discussões é fundamental. Obrigada mesmo por essa oportunidade, por nos permitir esse debate e por nos permitir, talvez, né, buscar a reflexão aí de muitos dos que estão nos ouvindo. Quanto à questão legislativa que você ponderou, eu concordo muito com a Vanessa, de que é muito mais... A gente está cheio de legislação, né? A gente tem ferramenta para isso. A única alteração legislativa que eu acabei de comentar, enfim, que eu sou defensora e que eu acho que seria uma ferramenta muito importante, é o aumento da licença paternidade. Isso, eu acho que ela é fundamental, mas ela é fundamental não pela lei, mas é pela consequência histórica e social do impacto de uma alteração legislativa como essa, né? Então, se for para sugerir, já que você me pediu algum embasamento jurídico, se for para sugerir alguma alteração legislativa e o que falta, eu acho que falta esse aumento da licença paternidade, porque é muito antagônico mesmo. Eu concordo muito com essa reflexão que a Vanessa fez. A gente, num mundo tão tecnológico, a gente discutindo tantas coisas, tantas ferramentas evoluídas, a gente ainda está falando da igualdade entre homens e mulheres, de ações afirmativas que ainda precisam ser adotadas, né, pelas empresas, pelo mercado, pela sociedade, na política, enfim, para que a gente tenha mais mulheres ocupando os espaços que são delas, né? São espaços nossos de direito. E como a Vanessa comentou, não é ocupar espaço dos homens,
é ocupar nossos espaços, ocupar os espaços da mulher que está aí, colocado para ser ocupado, né? Então, é preciso realmente a gente contornar essa histórica, né? E me fugiu a palavra, desculpa, mas enfim, essa história, essa forma de pensar, forma de agir, né? Porque eu sou muito defensora de que a gente tem que construir um mundo melhor, de que cabe a cada um de nós. Pode parecer isso muito utópico, muito sonhador, mas eu acho que não. Eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente atinge as realidades que são próximas a nós. Nós, enquanto operadores do direito, a gente tem um papel fundamental de transformação na sociedade. Vocês, enquanto juízes, vocês, enquanto AMATRA, EMATRA, nós, enquanto advogados. Então, eu acho fundamental esse tipo de discussão, né? A validade, por exemplo, de fazer o correto, né? De tornar válido e de permitir que sejam válidos ajustes de compensações, formas de alternativos de trabalho, de jornada. Eu acho que são papéis, inclusive, que estão nas nossas mãos, nós enquanto advogados, vocês enquanto magistrados. Então, eu acredito que sim, que se a gente fizer um pouquinho, a gente consegue um mundo melhor. Essa é a minha mensagem final. Acho que a gente precisa, ainda mais nesse momento de pandemia, de uma mensagem assim mais positiva, né? Que a gente realmente entenda que o mundo mudou, muita coisa mudou. Essa questão da pandemia nos fez trazer reflexões muito importantes sobre o nosso papel. E se eu puder encerrar com essa mensagem final, eu gostaria, né, de que cada um pense aí qual que é o seu papel e como você pode transformar essa questão do gênero, que é uma pauta tão importante. Obrigada, Roberta, obrigada, Associação dos Advogados, obrigada, doutor Roberto, também, a EMATRA, a AMATRA, pela oportunidade. Obrigado, nós também que agradecemos a sua disposição e disponibilidade de estar aqui conosco hoje. E, finalmente, a doutora Roberta também, depois de toda essa explicações, explanações, exposições, quais são as suas conclusões aí, doutora Roberta? Aproveitando, né, um pouco do que a doutora Vanessa falou, do que a doutora Luciana falou, a questão de que o maior problema de tudo isso é o problema cultural. Não foi a pandemia que trouxe o desemprego e o problema para a mulher, né? As mulheres, elas representam 80% dos trabalhadores informais no país. Então, quer dizer, só que esses trabalhadores informais, eles não aconteceram com a pandemia, né? Eles já existiam. E, obviamente, que elas foram, decorrente da pandemia, afetadas. Não só isso. Algumas das atividades mais afetadas pela pandemia também são exercidas pela grande maioria das mulheres. Podemos dizer até as atividades ligadas à beleza, né? Que ficou por um bom tempo parado. Então, assim, a gente não pode concluir de tudo isso que a pandemia trouxe um desemprego da mulher, mas sim esse problema cultural que vem lá de trás, que deve ser tratado lá de trás, né? E, curiosamente, teve um estudo agora em 2020 de uma grande empresa global de auditoria que relata que a América Latina está entre as primeiras 4 regiões que tem mais mulher com cargo de liderança. Tá? A primeira região seria a África, e a América Latina está em 4º lugar, com 33%. Então, se nós avaliarmos isso, né, o contexto inteiro, nós não estamos tão mal assim. Eu acho que nós estamos já sendo conscientizados da importância da mulher no mercado de trabalho já há um tempo, né? Eu sempre falo, eu sou muito otimista, e eu acho que as mulheres estão se saindo muito bem nessa pandemia, porque elas estão se reinventando, estão se resolvendo e estão conseguindo resolver tudo que precisam resolver e que foi acumulado a elas nesse momento. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que a pandemia não piorou uma situação que já existia, né? Porque o percentual já existia. Então, a pandemia ela só trouxe a realidade que nós já tínhamos há muito tempo, né?
Então, era só essa consideração que eu queria fazer em relação a que a doutora Vanessa e a doutora Luciana nos trouxeram. Agradeço aí os esclarecimentos, né, delas. Agradeço a parceria com a EMATRA, novamente, em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. E muito obrigada, doutora Della Barba, pelo convite. Eu que agradeço também a sua participação aqui, doutora Roberta, e aproveito agora para encerrar também agradecendo a audiência de todos aqueles que nos acompanharam ao vivo durante essa transmissão no Facebook da EMATRA, a todos aqueles que irão assistir, nos prestigiar depois, posteriormente, quando o vídeo estiver disponível no YouTube. Pessoal que não pôde assistir desde o começo pode pegar tanto no Facebook quanto no YouTube posteriormente para assistir na íntegra. Nós sabemos que temos muitas visualizações depois e nós agradecemos bastante todo esse prestígio, a atenção e dedicação do pessoal que nos acompanha, que nos assiste, que tenha visto todas as nossas lives. Isso nos enche de muita satisfação e alegria. Nós vamos ficando por aqui, porque já está bem avançado e eu preciso liberar todo mundo aqui para jantar, que já deve estar todo mundo com o estômago roncando agora, com 7 horas, 7h20 aí, num dia bem cheio, com atividades presenciais retornando, com audiências híbridas, remotas, presenciais. Estamos tentando voltar aos poucos, né, e com todas as cautelas e precauções que o período exige, a nossa alguma normalidade, pelo menos. Nós agradecemos a todos uma vez mais e desejamos a todos uma boa noite. Até a próxima. Boa noite.